Convidamos os nossos irmãos para abrirem as suas Bíblias no capítulo 12 de Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Este capítulo é uma instrução bastante importante para todos nós, como Igreja de Cristo. Hoje nós estamos num dia especial de assembleia, onde nós vamos escolher os nossos presbíteros, que são aqueles que conduzem ou que administram a igreja, e nós gostaríamos de falar algumas coisas sobre este capítulo. A primeira coisa que nós poderíamos dizer que nesse capítulo nós temos, a partir do verso 9, algumas qualidades que os cristãos devem ter, que nós todos como cristãos nós precisamos buscar essas qualidades, essas virtudes. Eu gosto muito da palavra virtude, porque a virtude é alguma coisa que está em nós. Os compromissos são aqueles que a gente arruma de acordo com as pessoas, contratando com as pessoas. Mas quem é uma pessoa que tem virtude normal, natural dentro de si, elas espelham essa virtude com mais naturalidade. Então eu gosto muito desta questão da virtude. E o apóstolo Paulo, quem depois escreveu o texto aqui, diz as virtudes recomendadas, a partir do versículo 9. Então a primeira coisa que o apóstolo fala, eu diria que são as virtudes de como nós temos que entender a vida e como nós precisamos conduzir a nossa vida. Então um dos pontos básicos de todo o cristianismo, e do qual é praticamente o significado da ceia, é o amor de Cristo. A palavra de Deus, e o centro da Bíblia, alguém disse, o centro da Bíblia está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E eu diria que não é o centro por capítulos e por versículos, mas é o centro da mensagem cristã, é este capítulo. Quando Deus olha para a humanidade e com o seu amor, Ele vem para buscar aquilo que estava perdido, como diz a palavra de Deus. E neste capítulo fala sobre o amor daqueles que seriam cristãos ou daqueles que entendem o Evangelho de Cristo ou aqueles que procuram seguir o Evangelho de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo diz sobre o amor? O amor seja sem hipocrisia. A hipocrisia, que muitas vezes está muito latente em diversos ramos das atividades humanas, principalmente nas televisões, e na televisão está bem amplamente divulgado, porque coincide exatamente com o significado original da palavra hipocrisia. Hipocrisia, no texto grego, significa máscara. Então, o amor seja sem máscara. E quando nós temos a encenação, ou quando lá os romanos, eles tinham as encenações, e quando os gregos também faziam no aerópago as encenações, eles usavam máscaras. Assim como no Brasil, muita gente usa máscara no carnaval, e na época do 31 do 12 também, do 10, também tem aqueles que vêm mascarado pelas ruas, e é uma época em que as pessoas usam máscaras. Talvez tentando esconder a verdadeira identidade, ou talvez não viver a realidade que existe dentro delas. Então quando o apóstolo Paulo ele lembra que existia esta encenação das coisas, como se tudo estivesse sendo camuflado, tudo não fosse muito verdadeiro. Então o apóstolo Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Não ter hipocrisia é não ter máscara no amor, expressar o amor com naturalidade, expressar o amor com legitimidade, expressar o amor com segurança, expressar o amor querendo bem realmente a pessoa. E ele diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, o amor é aquele que vai preferir abandonar as coisas ruins, o mal que existe, para se apegar ao bem. E eu acho que é o grande desafio dos cristãos hoje, é exatamente buscar o bem. Porque nós temos muitos exemplos da nossa sociedade, do qual o mal está latente. Eu vi alguns pedaços assim dessa novela Amor à Vida, e nos pedaços e nas leituras que eu faço, eu tenho para mim que o autor conseguiu reunir todas as coisas ruins da vida humana nessa novela, ou quase todas. Pelo menos o objetivo era reunir todas as coisas que não dão certo, quer sejam nos lares, não dão certo, quer sejam nas situações de convívio social, aquelas coisas que não dão certo, ele reuniu nesse amor à vida, e dizendo que é amor à vida. Imagina se fosse o mal da vida, O que ele colocaria? Mas eu acho que nós, enquanto cristãos, nós temos que detestar este mal que está aí presente, e muitas vezes a gente também dá audiência. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então nós temos que amar de coração uns aos outros. Cordialmente significa de coração. E quando diz fraternalmente, diz que é o amor fraterno, onde nós nos empenhamos para ser irmãos uns dos outros, para que o nosso amor seja desinteresseiro, que seja um amor para manifestar aquilo que nós sentimos uns pelos outros. E a palavra de Deus, então, neste momento, o apóstolo Paulo recomenda estas coisas sobre o amor, preferindo honra uns aos outros. Muitas vezes as pessoas preferem a desonra, e eu tenho convivido assim com pessoas que, se eu estou mal, por que eu vou ajudar o outro a ficar bem? Ou por que eu vou dar chance para o outro ficar bem? Se ele ficar mal junto comigo, aí pelo menos estamos quites, ninguém ganhou nada. Então, hoje a sociedade ela pende muito para isso daí. Então, nós precisamos pensar, meus irmãos,
de preferir uns aos outros como irmãos que desejam o bem uns dos outros. No zelo não sejais remisso. Desculpe a Miriam, mas eu vou usar um exemplo. Ela olhou ali, viu que a Bíblia não estava, ela veio perguntar se ia ter a entrada da Bíblia. É porque eu não trouxe a minha e hoje eu peguei a dali. E aí eu falei, não, a dali já está comigo. Inclusive eu acabei esquecendo a minha Bíblia em cima da mesa e aí eu tive que adaptar aqui nessa nova Bíblia aqui sem estar marcado as minhas coisas aqui. Então, mas é um zelo, né? Para a gente não ser isento no zelo, não sejais remisso no zelo. Aquilo que está na casa de Deus, nós temos que ser zelosos. Nós temos que ser zelosos uns pelos outros, nós temos que ser zelosos na casa de Deus, para que a casa de Deus esteja bem servida por todos que não têm preguiça no Evangelho. Eu acho que um grande exemplo de pessoa dócil e pessoa que eu diria assim, que é normalmente uma pessoa que serve bastante. Os irmãos tiveram exemplo durante muitos anos. O reverendo Hildar, ele está sempre disposto, a pessoa enrosca no microfone, ele vai lá, acerta. Todas as coisas que ocorrem na igreja, ele está participando e está disposto a usar, mesmo que sejam coisas que não fazem parte da função pastoral. E ele sempre foi assim. Então nós tivemos este exemplo e nós também podemos aí não ser remissos no nosso zelo em relação à casa de Deus, em relação aos objetos da casa de Deus, em relação à nossa vida, uns para com os outros, nós podemos ser um pouco mais zelosos. E uma coisa que muita gente acha que na igreja presbiteriana, até no meu tempo de seminário, a gente cantava uma música que a gente, quando era presbiteriano, era sorveteriano, né? Então isso significava que a gente era mais frio, né? E a gente cantava uma música e incluía o nome do diretor da faculdade na nossa letra, e aí cantava que meu coração foi presbiteriano, mas agora meu coração é pentecostal. Como se a gente fosse, com o pentecostalismo, resolver todas as situações. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui é que nós devemos ser fervorosos de espírito. Quer dizer, dentro de nós tem que pulsar a voz de Deus, a voz que vem do Espírito de Deus nas nossas vidas, para que a gente tenha um culto em que a gente se apresente para Deus com alegria, em que a gente tenha fervor ao louvar o nome de Deus, em que a gente tenha graça e bondade ao servir uns aos outros, para que a gente tenha realmente o espírito fervoroso, servindo ao Senhor. Em todas as situações, quando são coisas para Deus, nós não devemos ser os primeiros a reclamar. E muitas vezes nós também passamos aos nossos filhos as nossas reclamações contra a igreja, contra as coisas que a gente vê na igreja. E a gente deveria ser mais fervoroso de espírito para que a gente estivesse sempre disposto a fazer da igreja o melhor lugar. Nós, alguns anos atrás, a gente debateu no conselho e muitas vezes conversou que a igreja ela tinha que ser mais agradável, principalmente para os jovens dos projetos. E graças a Deus, hoje eu acho que os jovens que estão conosco, né, os adolescentes, eles têm dado até um exemplo diferente para todos nós. E de vez em quando eu encontro com os pais de alguns deles aí na rua, e eles falam, o meu filho ele fica aí nessa igreja todos os dias. E ele gosta daqui, e toda vez que eu vou procurar, eu já sei onde achar. Ele está aqui, né? Então eu acho que é um ambiente que faz bem às pessoas, é um ambiente onde reina o amor, é um ambiente onde reina a amizade, é um ambiente onde reina esta amizade diferente, de querer o bem uns dos outros, não de querer a honra uns dos outros, de valorizar uns aos outros. E eu agradeço a Deus porque Deus tem colocado isso na vida dos nossos adolescentes. Regozijai-vos na esperança. Então nós temos que ter alegria na esperança. Eu diria que hoje é difícil.
Nós estamos colocados num mundo difícil, em que parece que a maldade comanda todos os atos, em que o mundo está terrível, em que as situações ruins, elas parecem que estão vencendo, mas a gente tem que regozijar na esperança. E a esperança, eu diria que a esperança cristã é a maior esperança que já existiu. Porque quando a gente ora, e Jesus nos ensinou a orar como? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é a maior esperança de transformação que nós podemos ter neste mundo, é de que a terra um dia vai fazer a vontade de Deus maravilhosamente, para ser assemelhado ao céu. Então nós temos em nós esta grande esperança. Sede pacientes na tribulação. Nós, como dizia o reverendo Antônio Elias, muitas vezes nós temos queixumes e apresentamos os nossos queixumes por todas as coisas. Nós não temos paciência na tribulação. E esse texto, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter paciência na tribulação. A tribulação vem, mas ela passa. E a palavra de Deus diz que a gente é vitorioso em todas as tribulações. Que a gente vai aprender, vai crescer, a gente vai se desenvolver no amor a Cristo quando nós vencemos as tribulações. Então nós possamos aí estar sendo pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Muita gente talvez pega até como exemplo o exemplo de Paulo, só que não segue as mesmas coisas da decisão de Paulo. Paulo diz que orou para que Deus tirasse o seu espinho da carne algumas vezes, 3 vezes, parece que é o texto que fala. E aí ele diz que Deus disse a ele, a minha graça te basta. E aí o apóstolo Paulo aprendeu a conviver com o espinho na carne. E ele parou de orar porque Deus deu a graça que podia suportar o espinho. Mas muitas vezes nós somos impacientes na oração. A gente mal começou a orar, já acha que Deus não está mais atendendo, que Deus não está mais servindo para nós, que Deus deixou a gente sozinho, que a gente não aprende esta situação da gente ser perseverante na oração. A gente precisa desenvolver a perseverança na nossa comunhão com Deus. A perseverança na oração significa que nós queremos falar para Deus aquilo que está em nós, e que Deus é aquele que vai nos ouvir sempre, e a gente ter esta perseverança na oração. Aí, a partir do versículo 13, é um pouco diferente. Até aqui fala da nossa relação com Deus, do nosso propósito, do nosso coração em relação a Deus. Agora, a partir do versículo 13, diz assim, compartilhai as necessidades dos santos. Quer dizer, como devemos, como igreja, estarmos juntos, compartilhando as nossas necessidades, uns com os outros, praticando a hospitalidade. O termo original de hospitalidade tem a ver com o estrangeiro. Então, por exemplo, se havia alguém que era estrangeiro e vinha na comunidade de Israel, eles praticavam a hospitalidade, para que esse estrangeiro se sentisse em casa, para que esse estrangeiro se sentisse abraçado pela família, pelas comunidades cristãs. E nós precisamos também receber as pessoas que são diferentes de nós ou que vêm à nossa igreja também com esta hospitalidade. E diz mais em relação aos que podem até apresentar queixa contra a gente, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós precisamos pensar, se alguém persegue a nossa vida, né? Eu acho que na igreja, graças a Deus, esta igreja é pequena, eu não vejo, até agora nunca vi ninguém perseguir ninguém, né? Mas eu não sei de todas as coisas, tudo bem? Mas se alguém persegue, a palavra de Deus não diz, se fulano te persegue, então vai lá, já fala para ele que está encomendado o seu corpo para o diabo, coisa assim. Não é, a palavra de Deus diz para a gente ter uma atitude
de abençoar aqueles que nos perseguem. Mesmo quando perseguidos por causa da justiça, exultai, porque é o galardão que está nos céus, diz a palavra de Deus lá no Sermão do Monte. Então, nós precisamos exercer esta questão para que a gente não se sinta perseguido por ninguém. Os jovens, os adolescentes, ninguém deve perseguir ninguém, mas a palavra de Deus diz que nós devemos abençoar os que nos perseguem. Então, que nós temos que ter uma conduta diferente. Uma conduta em relação aos que estão ao nosso redor, nós temos que apresentar uma conduta diferente. Outra coisa é quando nós convivemos bem. Quando nós festejamos bem, estamos alegres. Alegrai-vos com os que se alegram. Nós precisamos ter esse sentimento, uns para com os outros, de ficar feliz pela alegria da outra pessoa. A gente muitas vezes fica feliz só se a gente estiver feliz, só se a coisa foi para a gente. Eu acho que a palavra de Deus nos desafia para uma coisa difícil, que é ficar alegre com a alegria dos outros também. Saber que a pessoa se deu bem, saber que ela foi bem numa situação, que ela obteve sucesso, aí nós também estarmos felizes por isso. Chorai com os que choram. Devemos também sofrer a dor daqueles que sofrem ao nosso lado, daqueles que muitas vezes estão em dificuldade ao nosso lado. Devemos também chorar com eles. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós não devemos exercitar o orgulho como se a gente fosse maior que os outros, mas devemos estar com o nosso coração também simples e humilde, juntos uns com os outros. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós não devemos arrumar intriga com ninguém. Nós não devemos manter as intrigas arrumadas com ninguém. Nós devemos ter um procedimento cristão, que é no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos. A ira, a vingança que muitas vezes está no nosso coração, nós temos que orar e nos livrar desta luta, lutar contra isso, para que a gente seja realmente identificados com as qualidades do Evangelho. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém já tentou fazer esta proposta de vencer o mal com o bem? Eu estou falando subjetivamente, mas na prática mesmo, aí na objetividade do dia a dia. Será que nós já tivemos uma situação em que a gente tem que vencer o mal, mas você vai falar, puxa vida, ele me fez mal, mas eu vou apresentar para ele o bem. Mesmo nas casas, com as pessoas que a gente convive. Então, o Evangelho, ele é um Evangelho que desafia a gente a muita coisa. Às vezes a gente acha, né, que o Evangelho é uma coisa que é vir à igreja, cantar, mas existem muitas coisas do dia a dia, das situações que a gente precisa defrontar com isso. E a palavra de Deus é quem nos instrui para que a gente possa desenvolver dentro de nós estas qualidades. Olha, nós precisamos desenvolver dentro de nós estas qualidades do Evangelho. Então é um desafio constante. Eu até digo que muitas vezes a gente tem o ideal cristão. E talvez a Maiara já ouviu falar no arquétipo, né? E o arquétipo, né, ele fala do arquétipo como se fosse uma estrutura que a pessoa tem, e nessa estrutura, né, ela tem vontade de fazer determinadas coisas, ou ela age
de acordo com determinados princípios. Eu digo, se nós tivermos o arquétipo cristão dentro das nossas vidas, nós vamos revolucionar as nossas vidas mesmos, em primeiro lugar. Depois revolucionar as pessoas que convivem conosco, a nossa igreja. A primeira parte do capítulo fala muito do que nós devemos ser enquanto líderes da igreja. Porque nós somos membros do mesmo corpo. E ser membro do corpo de Cristo é termos, praticamente, sermos uma só pessoa. Diria assim, muitas vezes a gente usa no casamento, né, que os dois se tornarão uma só carne. E na igreja, todos se tornarão um só corpo. E a ideia de corpo é uma ideia muito interessante. Por quê? Porque a gente não diz para o nosso dedinho, dedinho, você não é importante. A gente não diz para a nossa cabeça, está doendo, mas vai passar. A gente tem que sempre tomar uma atitude em relação às coisas que nós sofremos, às coisas que nós sentimos, e a igreja também. Porém, na igreja, o cabeça é Cristo. Cristo que age, orienta as nossas vidas, dirige os nossos passos, dirige o nosso caminho, e nós temos na igreja também os nossos presbíteros, que são aqueles que são escolhidos por Deus. E aqui o texto diz assim, que nós devemos, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, e o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Exercer misericórdia como se estivesse carregando o mundo nas suas costas, não é cristão. Nós temos que exercer a misericórdia junto às pessoas, para com as pessoas, mas com alegria no nosso coração de estarmos servindo a causa de Deus, servindo o reino de Cristo, e somos desafiados a todos os dias melhorarmos a nossa conduta neste evangelho. O que exorta, faço com dedicação, o que contribui com liberalidade. Então nós não falamos muito de dízimo, não falamos muito de coisas que algumas igrejas falam demais, mas nós temos que saber que a igreja de Deus precisa de todos nós, que nós é que levamos o reino de Deus neste lugar. Deus confiou a nós todos que estão aqui. Quando você falta, o reino de Deus está fraco neste lugar. Quando você deixa e coloca outros planos na tua vida, ao invés de seguir nesse reino que Deus te colocou aqui nesta casa de Deus, você está se desviando e ajudando a fracassar o reino de Deus. Então precisamos pensar que Deus é quem nos dá o poder para vencermos todas as coisas. Eu queria ler o que a nossa Constituição diz sobre os membros da igreja. São direitos dos membros receber os sacramentos, observadas as ordenações litúrgicas. Então, dentre as ordenações litúrgicas, nós temos o sacramento do batismo e o sacramento da Santa Ceia. Na Santa Ceia nós temos o quê? A ligação apostólica. Quando nós lemos aquele texto do verso 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que diz: recebei do Senhor o que também vos entreguei. Significa que os apóstolos receberam e passaram para a sua igreja, ou para as igrejas cristãs, e aquilo que Jesus ensinou. E nós também recebemos desta forma. Participar da assembleia, teve gente que já fugiu hoje, eu marquei aqui. Votar e ser votado. Participar dos cultos e atividades espirituais, sociais, recreativas e culturais.
Muitas vezes as nossas igrejas, elas podem produzir atividades culturais que são importantes, atividades recreativas, sociais, e são espaços importantes para a vida da igreja, são espaços importantes para os departamentos internos da igreja exercitar estas partes aqui. Antigamente, nos departamentos internos, por exemplo, da mocidade, tinha lá o representante da área espiritual, que tinha que fazer atividades espirituais na mocidade. Tinha lá o representante do departamento social, que tinha que fazer atividades sociais. Tinha o representante de atividades recreativas e tinha o representante de atividades culturais. E muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas se pensarmos, nós temos muita coisa para fazer em todas essas áreas. Receber instrução religiosa, orientação e assistência espiritual. Os deveres. São deveres. Viver de acordo com a doutrina e prática das Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós temos que conhecer o Antigo e o Novo Testamento para a gente viver de acordo com as doutrinas das Escrituras Sagradas. Testemunhar e propagar o Evangelho, ou a fé cristã. Nós muitas vezes deixamos de propagar, muitas vezes deixamos de trazer outras pessoas, deixamos de servir a Deus fazer chegar o reino de Deus para outras pessoas. Sustentar moral e financeiramente a igreja. Moral significa que nós temos que cuidar para que a nossa igreja não seja pega em alguma situação de imoralidade. Essas imoralidades hoje elas são fáceis. Todo mundo tem Facebook e às vezes conseguem passar para o Facebook coisas que não tem nada a ver com a moral da igreja. Então nós temos que cuidar da moral da igreja a partir das nossas atitudes. Nós temos que trazer para as pessoas as coisas que são que mantenham a igreja num elevado nível moral. Amém? E outra coisa, financeiramente a igreja. Nós não, como eu falei, nós não vivemos pedindo dinheiro, mas é uma responsabilidade dos membros da igreja sustentar a igreja financeiramente. Participar ativamente da vida eclesiástica. O que é a vida eclesiástica? É a vida da igreja. Se tem culto, se tem escola dominical, se tem estudo bíblico, tem que participar ativamente. Então, isto está colocado para todos nós. Submeter a autoridade da igreja. A autoridade, hoje nós elegemos o conselho, outro dia nós elegemos a mesa diaconal, então nós temos as nossas autoridades locais. É diferente, por exemplo, nas igrejas onde o pastor é personalista, então o pastor que manda em tudo. Aqui não, nós temos um conselho e é o conselho que manda. O pastor até tem que obedecer o conselho. Então é um pouco diferente das igrejas, principalmente que os pastores são personalistas e que acham que mandam em tudo. Apresentar ao batismo seus filhos dependentes legais menores. Participar da assembleia, cumprir as demais normas da igreja. Então que Deus possa nos abençoar. Nós já temos parte dos irmãos lá do Hebron. Vem mais gente, não? E nós vamos então passar a ceia neste momento e depois, quando eles chegarem, nós vamos passar a recepção dos membros.